Fala galera, estamos aqui na nossa sequência de chamadas de vídeos. Colocamos no ar nas 2 últimas semanas as entrevistas com o Eliandro Prado. Não viu? Jura? Então não perde a oportunidade de, ao terminar de ver esse vídeo, ir lá e fazer essa recapitulação do que nós postamos e aproveitar aí os nossos vídeos com o grande Eliandro Prado. Hoje nós vamos iniciar aquela sequência de entrevistas que eu já tinha dito lá atrás que nós fizemos e vamos começar com o vídeo do Anderson Hernandes, que nos deu o prazer e a honra de bater um papo conosco aqui na nossa sede. E nesse primeiro vídeo que você vai ver na sequência, nós falamos um pouquinho sobre comunicação. Então, você, meu amigo contador, mas também serve para qualquer empreendedor, ouve esse bate-papo. É um vídeo com um tamanho um pouquinho acima do que o que a gente costuma postar, mas foi um bate-papo tão gostoso, onde a gente falou sobre equipe, sobre a necessidade que nós temos cada um de sermos vendedores, independente da área em que atuemos, sobre a falta de formação específica nessa área de comunicação e a necessidade de buscarmos um conhecimento nessa área. Se você ainda não está inscrito no canal, já vou fazer o pedido para você agora, se inscreve e aciona o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas postagens, tá bom? E a gente também fica aí no aguardo da sua avaliação. Gostou do nosso conteúdo? Deixa seu like. Não gostou? Acha que a gente precisa melhorar em alguma coisa? Mande seu comentário. Nos diga qual é a sua crítica, a sua sugestão de melhoria, que tudo isso ajuda a gente a produzir um conteúdo melhor para você. Agora curte aí o meu primeiro bate-papo com o Anderson Hernandes. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Fala galera, olha eu aqui de novo gravando mais um vídeo pro nosso canal. E gente, hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui no nosso escritório, na nossa empresa, Anderson Hernandes. Prazer é meu de estar aqui. Dispensa total apresentação, né gente? Uma referência no mundo da contabilidade, que trabalha aí e nos ajuda, várias empresas de contabilidade, a ter um desempenho melhor nesse mundo digital, com gravações de vídeo e tudo mais. Tiete que sou, trouxe o meu livro. Olha que lindo. Que já tinha comprado, autografado, só para não deixar de recomendar você que ainda não teve a oportunidade de ler. Conteúdo riquíssimo, leitura obrigatória para qualquer contador que queira estar nesse nosso mercado. Anderson, assim, eu queria iniciar esse nosso primeiro vídeo. Óbvio, vocês sabem como eu sou, não vou gravar só um, vou fazer pelo menos mais um videozinho com ele. Trazendo um tema que eu acho que é um problema que nós enfrentamos no mundo da contabilidade, que é nos fazermos entender pelo nosso cliente. É comum, pelo menos é uma dor que eu sinto, que muitas vezes a gente está falando uma linguagem que o empresário não consegue entender. Como que você consegue se fazer entender pelos seus clientes? Bem, vamos lá. Primeiramente, nós não temos na formação esse tipo de habilidade, né? Então, por exemplo, não é dado ênfase em ter uma formação, por exemplo, onde você tem que se vender, ou você tem que, por exemplo, usar a comunicação de forma menos técnica para o seu cliente poder entender. Normalmente, o cliente, quando ele nos procura dentro dos negócios que nós atendemos, os nichos de mercados, uma das coisas que ele relata seria a sensação de como se ele estivesse conversando com o ET quando ele vai, por exemplo, falar do negócio dele, né? Uhum. Obviamente não é culpa do outro profissional, porque o profissional realmente não conhece, né? Mas é pelo fato mesmo de não ter esse fit de comunicação, que é justamente essa conexão que é fundamental. Então, o que a gente faz? A gente primeiro estuda muito bem o nosso público. Nós não vamos conseguir ser assertivos para todo tipo de pessoa. E nós temos que ter essa concepção clara em relação ao nosso negócio. Ao estudar o nosso público, nós temos que entender como é que pensa ele, como é que ele se veste, qual é a média de idade dele, se ele é adepto à tecnologia ou não, se ele tem, por exemplo, alguma formação ou não. Então a linguagem que você leva para o médico é diferente do que a linguagem que você leva, por exemplo, para um jovem que está empreendendo agora e que não tem uma formação, mas que tem um potencial absurdo de empreendimento.
Agora, por que é diferente? Porque o médico ele já tem uma formação, mesmo que ele não seja especializado, por exemplo, na área contábil, mas ele tem uma formação onde se trabalha muito a questão técnica. Então, desde a roupa que você vai, por exemplo, fazer uma apresentação para o médico, vai ter que se conectar com aquele profissional. Obviamente, você precisa levar uma linguagem que seja inteligível. E aí, um exemplo que eu sempre dou é, quem foi o nosso melhor professor na faculdade? Foi o professor que mais sabia ou foi o professor que melhor explicava? Então, a didática é fundamental. Porque, por exemplo, nós temos uma tendência de guardar os extremos. E o melhor professor para nós não é aquele professor que conhecia mais, mas que não sabia explicar. Que tinha várias faculdades, talvez um mestrado, um doutorado, mas ele não sabia se fazer inteligível pelos alunos. Por outro lado, aquele professor que tinha uma formação não tão elevada, mas que ele falava muito bem, de uma forma que todo mundo conseguia entender, é o professor que nós acabamos tendo muito mais carinho pela forma de que nós pudemos aprender. Com o nosso cliente não é diferente. Então, a primeira dica é você, de fato, conhecer o seu cliente. E aí você precisa fazer o processo de conexão, porque esse processo de conexão, ele é fundamental. Então, se, por exemplo, no nosso caso, nós atuamos em mercados digitais, e até, por exemplo, eu usar uma camisa como essa, talvez para alguns dos nossos clientes, ele desconectaria um pouco. Então, nós trabalhamos mais com camiseta, mais despojado. Eu já fiz palestra, para você ter uma ideia, para esses mercados de bermuda. Por quê? Porque dentro desse meio é inteiramente comum isso. Por outro lado, eu não faria a mesma coisa para um médico e para um advogado, entendeu? Para outro tipo de cliente que tem uma questão de mais formalidade. Então nós temos que considerar. Então conhecer, e aí você vai ajustar o que você vai falar, como você vai falar, pensar que o contabilidade não vai levar a lugar nenhum, então você precisa pegar aquilo que é complicado e tornar simples. E é mais complicado tornar as coisas complicadas simples do que as coisas simples complicadas. Por quê? Porque é uma tendência natural que a gente tem, às vezes, de se embananar na hora de falar e acabar não conseguindo ser claro. Então, você que está nessa pegada de vídeo, e você sabe que eu estou já há algum tempo nisso, eu sempre preciso pensar quem é que vai estar do meu lado assistindo. Às vezes eu falo de uma forma mais técnica, às vezes eu falo de uma forma muito menos técnica. Normalmente no canal da Tactus a gente tenta ser muito menos técnico possível, por conta disso. Mas, por exemplo, quando eu vou falar de marketing, se é um vídeo mais denso, uma coisa mais elaborada dentro do meu canal pessoal, eu vou, às vezes, usar uns termos mais técnicos até para poder levar um pouco também o padrão das pessoas que estão assistindo lá, para que elas possam pensar mais tecnicamente falando. Então, a todo tempo você tem que validar, testar, enxergar, ver o que mais está conectando, observar as pessoas, porque as pessoas dão indícios disso. Então, eu estou dando um curso, uma palestra, eu procuro observar o olhar das pessoas. Eu falo assim, aquilo que eu acabei de falar fez sentido para você? Você conseguiu entender? Se não conseguiu entender, já me fala, porque a gente vai esclarecer para que todo mundo fique comigo. E, ou seja, sempre buscando feedback. Nos comentários, quando você está conversando com o cliente, isso vai fazer uma grande diferença. Tá, eu acho que sim. Você tocou em alguns pontos, só para a gente finalizar esse tema. Primeiro ponto, a gente não tem isso na nossa formação técnica profissional, enquanto profissional da área da contabilidade. Até isso te implica você buscar essa informação fora. Então, esse era um ponto. Então, para que a gente consiga ter essa conexão maior com o cliente, o contador ele não pode ficar só voltado em aspectos técnicos da profissão. Esse seria um aspecto interessante dele buscar um aprofundamento. Mas a gente precisa entender que tem alguns que eles não vão conseguir sair desse aspecto técnico e a pessoa técnica ela é fundamental também dentro do nosso negócio. Sim. Só que não é a melhor pessoa para falar com o nosso cliente. Então, às vezes, tecnicamente, ele faz um serviço muito bom. E aí, isso nós temos que preservar. Dentro de uma empresa contábil, uma das técnicas de gestão de pessoas é você saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então não adianta você querer pegar o seu melhor profissional da área contábil e colocar ele para poder explicar as coisas para o cliente se ele não tiver didática. Então às vezes aquele profissional que não tem tanto conhecimento, mas que tem uma boa didática, ele vai ser muito mais assertivo em relação a isso. Inclusive nós já erramos muito em relação a isso. Tentamos forçar o profissional mais técnico, o cara que realmente manjava do negócio, que dominava, mas ele não conseguia explicar para o cliente. Aí o cliente se queixava conosco por conta dessa desconexão. Então, na verdade, é o equilíbrio das coisas. Desculpa te interromper, porque a nossa mente vai voando. Mas olha só, por outro lado,
o empreendedor contábil precisa ter alguém dentro da sociedade que venda. Entendeu? Então, por exemplo, você não vai ter resultados significativos se você não souber vender o seu peixe. E para você vender o seu peixe, você precisa ter essas técnicas de persuasão, dominar ali a forma como falar, entender. Se você for uma pessoa muito técnica, também você não vai vender. Então, ou seja, se por um lado a gente pode ter no time pessoas técnicas, mas dentro da sociedade você precisa ter alguém que venda. Se você está sozinha, que é o seu caso, né? Meu caso, sem sócio. Ou seja, então você precisa saber vender, exatamente. Porque senão você não consegue, por exemplo, fazer com que o seu escritório continue crescendo. Exato. Então esse era o ponto que eu ia colocar. Muitas vezes o dono do escritório, né, ou os sócios, não tem esse perfil, não tem a formação, não tem o perfil, são mais técnicos, são mais voltados para os aspectos técnicos. É importante que ele pense, se for, óbvio, uma estrutura maior, mais robusta, em desenvolver um setor específico para relacionamento com o cliente, para captação de clientes, para que ele consiga demonstrar o valor do serviço dele, que a gente sabe que o aspecto técnico muitas vezes não consegue demonstrar. A gente está aqui fazendo uma série de coisas, livrando o cara de tomar multa, porque está entregando tudo no prazo, mas isso, digamos, é o mínimo que o cliente espera da gente, para conseguir aquele uau, para conseguir aquele diferencial, para conseguir que nós não sejamos, digamos, avaliados só pelo preço, mas que possamos agregar valor. Tem que ter alguém na equipe ou o contador tem que buscar essa capacitação. Para finalizar, você falou num ponto que eu achei muito interessante também, que a gente tem que vender, somos todos vendedores, na verdade, né? Exatamente. Venda é técnica ou é talento, na tua opinião? Então, é mais técnica do que talento. É mais técnica do que talento. Então, sendo técnica é uma coisa que se a pessoa se dispõe, ela consegue aprender. Se fosse só talento, você não teria tantas pessoas que transformarem e se tornaram bons vendedores pelo fato de fazer informações, de estudar e de validar e de buscar isso aí. Então, é muito mais técnica do que talento. Agora, obviamente, algumas pessoas têm um talento natural, né? E a pessoa que tem um talento natural naquilo que ela faz, ela tem uma tendência também a se destacar. Mas assim, é uma coisa que a gente precisa entender claramente, que talento não falta no mundo. E talento não é tudo. Sim. Existem muitos aspectos que na venda vão ser além do talento. Que daria um outro vídeo isso, né? Muito mais do que talento. Porque a venda tem que ser não só persuasiva, mas ela tem que, às vezes, ela tem que ser insistente, a pessoa tem que estar disposta a ganhar um não. E às vezes a pessoa que tem um talento tal, ela consegue ser persuasivo, porque ela tem esse talento natural, mas ela não está, por exemplo, acostumada a levar um não, e aí ela acaba desistindo fácil. Então, por exemplo, tem aspectos que a técnica vai superar. Show. Gente, vocês perceberam, né? Se a gente for levar aqui a conversa, vai longe. Ele tem evento logo mais, né? Então, entrávamos pela noite discutindo só esse tema. Mas a gente tem que encerrar, agradecer mais uma vez ao Anderson, né, a disponibilidade, a generosidade de estar gravando aqui com a gente no canal. Se você chegou de Marte recentemente e ainda não está seguindo o Anderson, seja no canal profissional da Táxi ou no canal pessoal dele, Anderson Hernandes, pelo amor de Deus, pausa o vídeo agora, vai lá, busca, a gente vai inclusive deixar na descrição do nosso vídeo todas as redes sociais do Anderson, porque é uma referência e simplesmente não dá para não seguir. Vou segurar o Anderson pra gente gravar mais um outro conteúdo antes de liberar ele pro evento dele. Mais uma vez, obrigada, Anderson. Obrigado, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários, isso é importante. Importante. Isso mesmo, já tinha esquecido. Tá vendo? Quando a gente está com o mestre do lado, é bom. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhuma das nossas publicações. Deixa o seu comentário, se eu gostei, se o conteúdo fez sentido para você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!